Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Vamos lá, capítulo 20 de Apocalipse, Apocalipse Now, capítulo 20, irmãos. Faltam apenas 2 capítulos após este, capítulos 21 e 22 para terminarmos. Isso quer dizer que estamos a 3 mensagens de terminarmos, né? Tem essa daqui de hoje e mais 2. Hoje nós vamos falar do capítulo 20, um capítulo poderosíssimo, como todos, né? Como todos os capítulos desse livro. Quero agradecer aí pela sua audiência, né? Pela sua participação e já quero começar esse vídeo te pedindo para curtir esse estudo, para compartilhá-lo também, né? Inscrever-se no canal se você ainda não se inscreveu, para que nós possamos ganhar cada vez mais relevância e esse estudo chegue a muitas pessoas. Amém? Seja agora ou no futuro, ok? Então vamos lá, capítulo 20. Vamos entender um pouquinho mais desse livro poderoso. Como eu falei, estamos apenas arranhando a superfície dele. Existem coisas muito mais profundas, por mais completo que esse estudo esteja sendo. Temos muitas conexões, muitos textos para fazer a conexão, mas como nós temos uma série teoricamente curta, né, 20 horas, nós precisaríamos talvez aí de muito mais tempo para fazer uma série completa do Apocalipse e ainda assim não esgotaríamos, né? Jamais esgotaríamos o livro, certo? Quem sabe uns projetos futuros, alguma coisa mais palpável, né? Um livro, alguma coisa assim, vamos ver. Amém? Tá nas mãos de Deus e a gente tem orado e vamos ver o que vai acontecer. Amém? Me ajude também, ore por mim, por esse projeto. Quem sabe em breve aí a gente não tem novidades. Amém? Vamos lá, capítulo 20, versículo 1. Esse capítulo 20 aí, né, ele começa aí nos versículos 1, 2 e 3, mostrando para nós o que vai acontecer com Satanás. Satanás vai ser preso. Então olha lá, capítulo 20, verso 1. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Então, olha aí, vi descer do céu um anjo que tinha a chave. Que chave é essa, meu Deus? A chave que está lá em Apocalipse 1:18. Vamos lá ver isso aí? Apocalipse 1:18, vai comigo lá, ó. Apocalipse 1:18. E o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Amém? Quem está falando isso é o próprio Senhor Jesus, querido. É o próprio Senhor Jesus que está falando isso. Então, esse anjo aí que você está vendo descer, que tem a chave, é o próprio Cristo. A chave do abismo. Esse abismo aí, ele está sendo relatado também em Apocalipse 9:1. Vamos ver também isso daí. Como esse capítulo é mais curtinho, dá pra gente ver algumas referências. A gente não vai ver todas, mas algumas eu posso ver com vocês, tá? 9:1. E o quinto anjo tocou a sua trombeta e vi uma estrela que do céu caiu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Tá? Esse abismo aqui de Apocalipse 9:1 é o que está sendo relatado lá no capítulo 20, verso 1 também. E uma grande cadeia na sua mão. Algumas traduções vão trazer uma grande corrente, né? Então ele tinha uma grande corrente nas suas mãos. Essa referência você pode ver lá em Judas 6, tá? Judas só tem um capítulo, então a gente fala só o versículo, Judas 6. Judas 6, ok? Então, versículo 2. Ele prendeu o dragão. Que dragão é esse? O de Apocalipse 12:3. A antiga serpente, Apocalipse 12:9, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Também você pode ver isso aí em Judas 6, ok?
amarrou por 1000 anos. Ainda tem gente que acha que não vai acontecer um milênio, né? Tem gente que acha que não vai acontecer o milênio. Tá aqui, amarrou por 1000 anos, certo? Será que o diabo hoje ele está amarrado? Verso 3. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações. O diabo hoje está enganando, está solto, tá? Lógico que está, né? Mas durante esse período aqui de 1000 anos ele vai estar selado. Ele não vai enganar as nações até que os 1000 anos se acabem. Meu irmão, fica muito claro isso aqui. Não sei para você, mas para mim isso aqui está claríssimo, né? E depois disto, importa que seja solto por um pouco de tempo. Ou seja, depois dos 1000 anos, importa que seja solto por um pouco de tempo, ok? Então, esses 3 primeiros versículos aí do capítulo 20 está falando justamente da prisão de Satanás, né? Que ele vai ser preso, ele será preso. E agora dos capítulos, dos versículos, 4 até os versículos 6, ele vai falar do reino milenar. Vamos acompanhar isso aí? Olha que coisa poderosa. E vi tronos, versículo 4, e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam um sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aleluia! Calma que eu vou falar disso aqui. Versículo 5. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição, tá? Que está se referindo aqui no versículo 5, que nós acabamos de ler, é aquela primeira ressurreição ao qual nós devemos participar, estarmos vivos no milênio, ok? Você já vai entender por quê. Versículo 6, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Irmão, você lembra que eu falei nas aulas anteriores? Nós seremos sacerdotes e reis, os vencedores serão sacerdotes e reis, e reinarão, serão co-herdeiros, né? Co-reis, fica feio, né? Mas seremos sacerdotes e reis juntamente com Cristo, tá? Vamos falar alguns detalhes aqui, ó, dessa parte, né? Então, esse versículo 4, retomando aqui um pouquinho para você entender, e vi tronos e assentaram-se sobre eles. Quem assentou-se sobre esses tronos? Os vencedores. E foi-lhes dado o poder de julgar, tá? Como nós vimos lá em Apocalipse 2, versículos 26 e 27. Você deve estar lembrado disso lá, né? Reinarão com vara de ferro. É o filho varão. A propósito, né, vamos falar um pouquinho sobre isso. Olha isso aqui agora, presta atenção. Quando nós falamos aqui foi-lhe dado poder, ou seja, foi-lhe dado autoridade para julgar. Anota umas referências aí disso. Daniel 7, verso 10. Também está lá em Daniel 18, verso 22. Certo? Esse é o desfrute. Os vencedores desfrutarão, né, desse momento poderoso em que serão sacerdotes e reis, né, conforme a gente acabou de ver lá no verso 6. Ok? Agora preste atenção.
Presta atenção aqui na continuidade do verso 4. E foi-lhes dado o poder de julgar. Até aí, beleza. Já achamos lá Apocalipse 2, né, 26, 27. Certo? E agora, presta atenção nessa separação aqui desses vencedores. Olha isso. E foi-lhes dado poder de julgar, e via as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus. Esses aqui são os que fizeram parte da igreja. Por exemplo, o Estado Islâmico degola os cristãos, certo? Esses cristãos degolados pelo Estado Islâmico, naquelas cenas grotescas que nós vemos, esses estarão nessa classe aqui. Aqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e a palavra de Deus. Agora perceba a segunda classe. Não adoraram a besta nem a sua imagem. Esses são os da grande tribulação. Esses são os da grande tribulação. Certo? Então você vai ter aí essas três classes aí. As três classes. Quais são as três classes? Os raptados, os vencedores, né? Raptados no rapto. Os degolados durante a era da igreja, isso inclui toda a era da igreja, aqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, né, e da palavra de Deus. E aí você tem também aqui os da grande tribulação, né, que são os que não receberam o sinal em suas testas e nem em suas mãos, né, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esses viveram aqui, né, viveram, quer dizer que eles ressuscitaram. Aqueles que estiveram, né, que estavam mortos, que foram mortos antes desse período, né, do milênio, eles vão ressuscitar para viver com Cristo, para reinar. Então é a primeira ressurreição que a gente está falando aqui, certo? Essa ressurreição que importa que nós participemos, caso nós não estejamos vivos quando tudo isso aqui acontecer, certo? Como pode, Rafael, nós estarmos vivos? Sendo raptados, caso o rapto ocorra, né, nesse período em que vivemos. Rafael, e se a gente morrer? A gente vai fazer parte desses que vão ressuscitar para governar no milênio. Deu para entender? Como tem gente que pode abrir mão disso e dizer assim, para mim basta ser salvo. Ok? Bom, continuando, verso 5, né? Mas os outros mortos, vai falar do outro aqui, agora dos outros, não reviveram. Ou seja, esses daqui são aqueles que não são salvos. Esses daqui vão ressuscitar, sabe quando? Lá no juízo. Né? No chamado juízo após o milênio, que a gente vai ver daqui a pouco, que é o trono branco, o juízo final. Tá? Então eles vão ressuscitar só após lá o milênio. Tá? Eu quero que você anote aí algumas referências. 1 Coríntios 15, 23 e 24 e Apocalipse 20, 12. Certo? Anota aí também João, Evangelho de João 5, versos 28 e 29. Essa galera aqui que não ressuscitou, né, não reviveram, eles só vão ressuscitar no final do milênio. Eles vão ressuscitar no final do milênio. Tá? Verso 6. Bem-aventurado e santo aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Bem-aventurado, abençoado, né? Sobre estes, né, não tem poder a segunda morte. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Olha que coisa linda, né? Agora deixa eu, antes da gente partir para outra parte aqui, eu preciso falar algumas coisas desse versículo 5 e versículo 6. E você vai anotando aí, certo? Pega a tua canetinha, teu caderno e vamos anotar. Então, nesse verso 5, como eu falei, a gente está falando da primeira ressurreição.
né, o verso 5 aí, perdão, o verso 5 está falando daqueles que não vão reviver. Logo, a gente conclui que a gente tem que participar da primeira ressurreição, que é a melhor, né? Porque não é apenas a ressurreição da vida, né? Não é apenas a ressurreição da vida, como eu já falei para vocês e já dei os versículos, né? Já dei os versículos para vocês. Mas essa ressurreição, a primeira, é a ressurreição que a gente vai ser recompensado. Né? Tá lá em Lucas 14, versículo 14. Lucas 14, 14. Vai haver recompensa. Essa recompensa vai ser extraordinária. Essa é a mesma recompensa, né, a mesma ressurreição que o apóstolo Paulo buscava lá em Filipenses 3, verso 11, né, que será né, correis com Cristo. Como nós vimos lá, aqui acabamos de ver nos versos 4, né, no verso 4 e verso 6 de Apocalipse 20. Ok? Então é bem-aventurado, irmão, quem participa dessa primeira ressurreição. É bem-aventurado. E no verso 6 aqui, né, algumas coisas também que eu quero destacar é que a maior bênção é herdar o reino. Conforme a gente está vendo aqui, a bem-aventurança é fazer parte da primeira ressurreição. Né? E como eu já disse, são três as classes. Né? O filho varão, de Apocalipse 12:5, os mártires tardios, de Apocalipse 15:2, né? E nós vivos, olha, nós vivos, não sei, né, se seremos arrebatados vivos, mas se Cristo voltar vestido de nuvem e a gente não conseguir ver, a humanidade não conseguir ver, nós seremos arrebatados nesse momento, né? Como primícias, como eu já falei lá no Apocalipse 14, dos versos 1 ao 5. Então, esse povo aqui, o filho varão, os mártires tardios e os vivos arrebatados, são sacerdotes e reis, né? Como nós já dissemos lá em Apocalipse 2, 26 e 27. Você pode ver isso também em Apocalipse 12, 5. Por que seremos sacerdotes? Porque nós vamos satisfazer Deus e Cristo com o nosso serviço. E por que nós seremos reis? Porque nós vamos reinar por Deus e o representar durante o milênio. E quem não for vencedor vai perder isso daí. Ah, Rafael, mas vou perder, o que vai acontecer? Depois do milênio, após o Senhor lidar com aqueles que não forem vencedores, porque vai haver uma... o Senhor vai lidar com aqueles que não fizeram a vontade dele, apesar de o conhecerem, apesar de o terem reconhecido, creram, né, creram em Jesus, porém não estavam aí para fazer a vontade dele. Então vai haver um período de disciplina, né, durante esse reino milenar. Eles vão participar da bênção. Qual é essa bênção? Servir e representá-lo, só que aí vai ser só lá no novo céu e na nova terra, que está descrito lá em Apocalipse 22, versos 3 ao 5, certo? Então, irmãos, queira vencer, queira ser vencedor, queira fazer parte de uma dessas três classes aí. Se for preciso perder a cabeça, perca a cabeça. Né? Se formos o filho varão, glória a Deus. Né? Se formos o filho varão, como eu falei lá, né, em Apocalipse 12, 5, né? Mas o ideal, o principal para nós, o que mais vale para nós, né, é sermos arrebatados como primícias caso estejamos vivos na hora do rapto. Ok? Apocalipse 14, versos do 1 ao 5, como nós já lemos. Bom, continuando. Então a gente viu aí versos 4, 5 e 6, né, que a terra, essa terra aqui que está em rebeldia, ela vai ser limpa. Essa terra que nós vivemos, que está em rebeldia durante os 1000 anos, ela vai estar sendo limpa. Certo? Vamos agora lá, capítulo 20 ainda, né? Hoje é só o capítulo 20. Apesar de ter só 15 versículos, são muitos detalhes, como vocês estão vendo, então não dá pra gente falar dos capítulos, tá? Ainda temos mais 2 aulas pela frente. E é bom, né? Porque vai ficar com gostinho de quero mais, eu acho.
E esses versos que a gente vai ver agora aqui, 7, 8, 9 e 10, vai ser a última rebelião. Lembra lá que a gente falou que Satanás vai ser preso, né? Ele vai ser preso e depois vai ser solto por um pouco de tempo, lá no verso 3. Ele vai ser preso durante 1000 anos e depois ele vai ser solto por um pouco de tempo. Para que ele vai ser solto? Vamos ver agora. Olha isso, olha isso. Satanás é solto, né? Aqui a minha Bíblia diz assim, um subtítulo, né? E vencido para sempre. Satanás é solto e vencido para sempre. Verso 7. Verso 7. E acabando-se os 1000 anos, acabando o milênio, Satanás será solto da sua prisão, ou seja, ele vai ser liberado da prisão dele, que nada mais é do que o abismo, né? Que nós vimos lá no verso 3, quando a gente leu lá que lançou no abismo. Ele vai ser solto do abismo. E sairá, a enganar as nações. Enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Gog, Magog, cujo número é como a areia do mar, para ajuntar em batalha, para as ajuntar em batalha. Verso 9: E subiram sobre a largura da terra, né? E subiram sobre a superfície, algumas versões vão trazer, né? Subiram sobre a superfície da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. A besta e o falso profeta já estão no lago de fogo, a gente já viu lá desde o início do milênio. Antes de começar o milênio, eles foram lançados lá. Perceba que Satanás ele enganou até o anticristo e o falso profeta. Porque enquanto eles já vão estar lá no tormento durante 1000 anos, Satanás vai estar preso, mas ele vai para lá agora, né, quando ele vai receber o seu juízo final aqui. Né, ele vai ser vencido para sempre. Então a besta e o falso profeta eles já vão estar lá atormentados por 1000 anos na frente de Satanás. Se bem que não vai fazer diferença nenhuma, né? Porque quem vai ficar a eternidade sendo atormentado, né? Isso aqui vai fazer pouca diferença. Então deixa eu fazer uma revisão rápida aqui com vocês no versículo, nos versículos 7, 8, 9 e 10. Esse versículo 8 e 9, mais especificamente os versículos 8 e 9, falam da rebelião das nações, né? Falam da rebelião das nações. Versículo 8: E sairá para enganar as nações que estão sobre os 4 cantos. Esses 4 cantos aí, né? 4 cantos você pode ver em Apocalipse 23 também, né? Os 4 cantos. Não, perdão. 4 cantos, Apocalipse 7:1. Né? O que a gente pode ver em Apocalipse 23 é que ele vai sair para enganar. Em Apocalipse 23. Ele engana, então a referência é Apocalipse 23. Sairá para enganar. E os 4 cantos, a referência é 7:1. Apocalipse 7:1. Agora presta atenção, esse Gog e Magog aqui, a gente pode ver um iníciozinho dele lá em Gênesis 10, versículo 2. Tá? Gog e Magog, Gênesis 10, verso 2. E quando ele fala que é para ajuntar em batalha, você vê lá em Ezequiel 38, verso 15, e Ezequiel 39, verso 2. Ezequiel 38, verso 15 e Ezequiel 39, verso 2. Tá? E subiram, verso 9, subiram, Ezequiel 38, verso 9, subiram, Ezequiel 38, verso 9 e 16, sobre a largura, como eu já falei, a superfície. Tá? Esse cercaram arraial aí, a gente pode ver em Apocalipse 19, 14, arraial dos santos, e a cidade amada, né, que está lá em Salmo 87, 2 e 3, né, a cidade de Jerusalém, tá, gente? E de Deus desceu fogo, Apocalipse 11, 5, desceu fogo. Certo? Pegaram as referências aí, tá passando aí tudo na sua telinha aí, você vai anotando com calma. Antes de partirmos aí para o juízo final e encerrarmos a aula de hoje,
Deixa eu dar alguns destaques aqui desse verso 8, tá? Quando ele fala em Gog e Magog, como eu falei, segundo Ezequiel 38, versos 2 e 3, e 39, versos 1 e 2, tá? 39, versos 1 e 2, eu falei 39, deixa eu só conferir aqui se você não anotou aí errado, se eu não passei alguma referência para vocês errada. Não, tá tudo certo. 39, 1 e 2. Segundo o que a gente lê aqui nesses versículos de Ezequiel, deve ser a Rússia, porque ele fala assim, ó, extremo norte, né? Então, você vê tem uma batalha, né? Batalha antes do milênio, mas o que a gente está falando aqui no capítulo 20, perdão, é após o milênio. Porque quando Satanás for solto, né, as nações seguirão Gog e Magog. Porque vai ser a última guerra da Terra. Vai ser a última guerra da Terra. E perceba que coisa terrível. A humanidade restaurada mantém a sua natureza rebelde e ela vai ser ali, vai fazer parte daqueles que serão julgados através do juízo final, né? O juízo do trono branco. É terrível, né? A gente ouvir isso, mas é o que vai acontecer, né? Mesmo passando por todas essas maravilhas do milênio, né? O governo de Cristo, o governo dos vencedores, junto com Cristo, quando Satanás for solto, né? Como a gente acabou de ler aqui, dos versos 7 ao 10, essa humanidade que já vai estar sendo restaurada, a sua natureza rebelde vai falar mais alto e elas vão acabar fazendo parte daqueles que serão julgados pelo juízo final. Certo? Terrível, né? No verso 10, a gente vê aí que vai acontecer o quê? A perdição de Satanás, né? Porque ele vai ser lançado no lago de fogo. Olha lá, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo. Esse lago de fogo está separado para Satanás, né? Está lá em Mateus 25, verso 4, tá? Mateus 25, verso 4. Como eu já falei, o anticristo e o falso profeta, eles foram 1000 anos antes, né? E os cabritinhos, né, os cabritos, entre aspas, lá de Mateus 25, 32, né, e 33, 32, perdão, Mateus 25, 32 e 33 e verso 41 também, esses cabritos, eles foram juntos, tá? O diabo só vai 1000 anos depois, né, que está lá em 19, 20, Apocalipse 19, 20. Certo? Então agora vamos lá. Dos versículos 11 ao 15, a gente vai ter aí o que nós chamamos de juízo final. Aí agora aqui, não estou falando do tribunal de Cristo, que nós já falamos, esse aqui é o juízo final mesmo, é o derradeiro, né? O que a gente chama aí de trono branco, certo? E durante esse juízo do trono branco vão acontecer algumas coisas, tá? Eu vou fazer a leitura e depois a gente vai fazendo a revisão para fechar, certo? Vamos lá. E viu um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Segundo as suas obras. Verso 13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Verso 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Esta é a segunda morte. Verso 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Bom, aqui a gente precisa ter muita atenção, né? Muita atenção. Né? Primeiro destaque aí no verso 11 é que a gente percebe, e a gente pode destacar,
olha lá, e vi o grande trono branco. Esse trono branco, branco quer dizer que é justo, né? E o que estava sentado, Jesus, né? João 5:22 vai nos mostrar que quem vai julgar agora aqui é o próprio Cristo, né? Mas ele vai julgar com justiça, porque o trono é branco. Então tá lá, ó, as referências. Atos 10:42, né? Atos 17:31 e 2 Timóteo 4:1. Algumas referências, tá? Existem outras referências também. De cuja presença fugiu a terra e o céu, né? Pega essa referência, a terra e o céu. Hebreus 1:11-12, tá? Essa terra e esse céu, eles estão reservados agora para o fogo, né? 2 Pedro 3:10, tá? 2 Pedro 3:10. Esse fogo, né? Por que ela tem que ser queimada, né? Queimada pelo fogo? Né? Essa terra, o juízo, lembra lá que o Senhor fez uma aliança com Noé, dizendo que não destruiria mais a terra, não traria juízo à terra com água. Então todo o juízo que veio à terra depois dessa aliança veio com fogo. Todo o juízo que veio à terra depois veio com fogo, certo? Então aqui a gente vê isso aqui, é o novo. Para que essa terra está sendo agora julgada com fogo? Porque a gente vai ter que ter a Nova Jerusalém para a eternidade sendo formada. A Nova Jerusalém vai ser formada aqui, nessa terra, ok? Ela vai ser renovada e vai haver aí a Nova Jerusalém formada por aqui, ok? Vamos lá, outros destaques aqui. Verso 12 agora. E viu os mortos, pequenos e grandes, tá, que estavam diante. Esse diante é a mesma coisa que quer dizer que estavam em pé, certo? Estavam em pé diante de Deus e abriram-se os livros. Eu vou fazer alguns destaques aqui, tá? E abriu-se outro livro. Os livros são os livros das obras. E esse outro livro aqui é o livro da vida. É o livro onde está escrito o nome dos crentes, né? Em Apocalipse 3:5. Agora detalhe, os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Vamos dar os destaques desse verso 12 aqui, deixa eu pegar aqui minhas anotações, que é muita coisa, né? Então, nesse verso 12, os incrédulos, aqueles que não creem mortos, estão sendo julgados. Pega a referência, João 5, tá? 28 e 29, 1 Coríntios 15, 23 e 24. Ok? Então, esses incrédulos estão sendo julgados pelos registros dos livros, né? Atos 10:42, 2 Timóteo 4:1. Esses livros também você pode ver o livro das obras, Daniel 7:10. Então eles são julgados pelas obras. Eles vão ser julgados pelas obras, mas eles vão ser condenados pelos nomes não estarem escritos no livro da vida, de Apocalipse 3:5. Sabe o que isso quer dizer para nós? Algo que é lindo demais, que a gente vai falar daqui a pouco no verso 15. Segura aí, que eu vou falar no verso 15. Senão a gente perde aqui a sequência, tá? Nesse verso 12, então, só para a gente fechar o raciocínio aqui dele, né, como eu já dei as referências aqui para vocês, os incrédulos mortos estão sendo julgados, tá? Mais uma vez, João 5, 28 e 29, 1 Coríntios 15, 23 e 24. Verso 13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Aqui tem um detalhezinho aqui, ó. Tá? Esse mar e os mortos, e deu o mar os mortos que nele havia. Nesse versículo 13, o que está sendo julgado aqui são os demônios que estão sendo julgados. Você pega essa referência lá em Mateus 8, 31 e 32,
e Mateus 12:43 também. Né? Os demônios aqui não são seres humanos que estão sendo julgados, são demônios, certo? De certo modo, aqui também você pode pegar as criaturas pré-adâmicas, mas aí é um outro. Aí a gente tem que aprofundar muito mais, e aí é o que eu estou falando. A gente pode aprofundar muito mais ainda esse estudo, certo? Verso 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Né? Morte e inferno foram lançados no lago de fogo. Essa morte e o inferno aqui, eles vão entregar, né? Eles entregam os seres humanos incrédulos. Aqui, né? Essa morte está relatada lá em 1 Coríntios 15:26. E o lago de fogo aqui, como eu já falei algumas vezes, é a lixeira do universo. É a lixeira do universo, certo? Então a morte, no verso 14, a morte e o Hades são lançados no lago de fogo. E aí vamos entender uma coisa aqui. Na primeira morte desses incrédulos, a alma e o espírito deixam o corpo. Né? Então é separada a alma e o espírito do corpo. Está lá em Lucas 16:22-24. Mas na segunda, eles vão se reunir novamente. É a segunda ressurreição. É a segunda ressurreição. A qual nós não devemos. É a segunda morte, né? Perdão. É a segunda morte, não ressurreição, segunda morte. A qual nós não faremos parte. Quando eles vão se juntar novamente, alma, corpo, e espírito, alma e corpo, para ficarem durante toda a eternidade sendo atormentados juntamente com o anticristo, o falso profeta que já está lá por 1000 anos, Satanás que vai ser lançado agora no final do milênio e agora os condenados, né, que vão ter a sua segunda morte aí, onde ressuscitarão, né, de certo modo, alma e corpo, alma e espírito voltarão para o corpo, mas para serem atormentados, né, durante a eternidade, certo? E versículo 15, para fechar, e é que eu quero que você preste muita atenção mesmo, nesse verso 15, tá? Tem muitos detalhes aqui. O que está dizendo nesse último verso aqui, verso 15? A perdição dos incrédulos e dos demônios no lago de fogo. Referência, Mateus 25:41. Então, verso 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Quem é aquele que não foi achado? Os incrédulos. Então, anota aí, ó. Os incrédulos que perecem, né, eles vão perecer. Ou seja, os incrédulos que vão perecer, eles são julgados segundo os livros. Ou seja, eles vão ser julgados segundo as obras, como nós vimos lá nos versos 12 e 13. Mas serão lançados, né, no lago de fogo segundo o livro da vida. Eles vão ser julgados segundo as suas obras. Mas a condenação final vai se dar porque não foi se achado, não se foi achado o nome deles escrito no livro da vida. Certo? E o que isso representa para nós? Representa uma coisa muito simples. O Senhor os condena pelos seus atos malignos. Eles estão sendo julgados e condenados pelos seus atos, pelas suas obras. Mas eles só vão perecer pela falta de incredulidade. Eles vão perecer pela falta de incredulidade. Então, o resultado de não ter o nome escrito no livro da vida, que é o livro dos crentes, vai fazer com que eles sejam condenados. Então, não crer, anota isso, não crer é o único pecado que te faz perecer. Não crer é o único pecado que te faz perecer. Anota a referência, João 16:9. Ok? No livro da vida, né? Escrito no livro da vida, como eu já falei, esse livro é o rolo, né? É onde está escrito o nome dos crentes lá, né? Apocalipse 3:5. Aqueles que não, vou ler de novo, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo.
certo? O incrédulo, então, né, lançado no lago de fogo, ele vai compartilhar do juízo, né, diante do anticristo, da besta, né, do falso profeta, do anticristo que é a besta, o falso profeta, de Satanás, seus demônios, e o incrédulo também vai estar aqui. João 16:11 é a referência. Ok? Eu sei que é muito detalhe nessa aula. Eu falei que o capítulo era pequeno, mas tinha uma riqueza de detalhes muito grande, né? São 15 versículos só, mas versículos com muito detalhes, né? Então, glória a Deus pela sua vida que está aí. Dá o pause, volta, anota as referências, e eu creio que ficou bem explicadinho cada versículo, tá? E qualquer dúvida, você sabe que pode mandar um WhatsApp, né? Manda lá no privado, que a gente vai tentando esclarecer lá aquilo que talvez não tenha ficado tão claro assim para você. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado por mais esta oportunidade de aprendermos um pouco mais desse livro tão maravilhoso que é o livro do Apocalipse, Senhor. Muito obrigado, Pai, por essa revelação tremenda. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor nos guarde, que guarde o nosso entendimento, que estejamos prontos, Pai, prontos para qualquer coisa, Pai, que possa vir a acontecer. Se tivermos que, Pai, perder a nossa cabeça em nome da defesa desse Evangelho, Pai, em nome da defesa do testemunho de Jesus, da palavra de Deus, que estejamos prontos. Se formos aqueles que serão raptados, se o rapto acontecer agora, enquanto vivemos, que estejamos prontos também, Pai, para sermos raptados, em nome de Jesus. Pai, não queremos, Pai, de maneira alguma, estarmos de fora do Teu governo. Queremos, Pai, governar contigo, queremos fazer parte daqueles que são chamados vencedores, Senhor. Em nome de Jesus. Não queremos fazer parte da bênção apenas após o milênio. Tão pouco, Pai, tão pouco queremos ver a segunda morte. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda. Seja para aqueles que estão assistindo essa mensagem hoje, ou seja aqueles que estão assistindo a mensagem talvez estejam passando por tudo isso. Traga esclarecimento, traga, Pai, entendimento e arrependimento. Em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço, fiquem com Deus. Quinta-feira, né? Quinta-feira, estamos aí, né? Quinta-feira, dia 25 de junho de 2020, liberaremos aquele nosso estudo curtinho, de no máximo 10 minutos, ok? E no sábado, capítulo 21. Glória a Deus, irmãos. Estamos aí finalizando, né? Capítulo 21 e capítulo 22 na terça-feira que vem, aí acabamos, né? No 21 a gente vai falar um pouquinho sobre o novo céu e a nova terra, e aí você vai entender, né? Falaremos de outras coisas também, da nova Jerusalém que vai descer à nova terra, e você vai entender isso. Falaremos dos povos na nova terra, como é que vai ser essa divisão, os filhos de Deus na eternidade. Vai ser tremendo, irmão, vai ser maravilhoso demais. Amém? Esses 2 últimos capítulos aí, vamos fechar o nosso entendimento com chave de ouro. E ora por mim, quem sabe a gente não vai botar o projeto do livro em prática. Amém? Eu estou compartilhando isso com vocês, porque se eu compartilhar, eu tenho certeza que vocês vão estar ali me incentivando a não abrir mão desse projeto que o Senhor tem gerado no nosso coração. Amém? Glória a Deus pela vida de vocês. Um grande beijo. Até quinta-feira, né? A gente se vê na próxima mensagem. Não deixe de curtir, compartilhar essa mensagem e se inscrever no canal. Amém? Um grande beijo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.